O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo, um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Encontramos-nos diante deste texto, que é o mais lucano dos escritos joaninos. Quando observamos a cadência do Evangelho de João, parece-nos estranha esta preocupação tão sutil e tão delicada com uma mulher surpreendida em adultério. Faz parte, mais naturalmente, das preocupações de Lucas encontrar aqueles que são abandonados pela mentira social. No entanto, compõe bem, neste momento do Evangelho de João, e também em nosso itinerário em direção à Páscoa, esta consciência de que, se em nossas hipocrisias nos abandonamos uns aos outros, como lembra o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, a graça de Deus nos alcança. Porque nela, seja o adultério ou seja a soberba, tudo pode ser perdoado. Aliás, inclusive, esta provocação que Cristo faz aos fariseus se dirige também ao nosso coração, que também é morada das suas hipocrisias. É bom lembrar, trazendo uma imagem poética do inferno de Dante, que, ao apresentar o inferno e o purgatório, mostra que o círculo mais alto, onde inferno e purgatório estão próximos de tocar o céu, é a luxúria. E os círculos mais baixos são destinados aos soberbos e àqueles que traem os amigos, para que cada um de nós possa perceber naquele lugar onde quiser acusar o adultério da vizinha, que por detrás de nossas virtudes pode haver algo que nos aproxima do vício e do inferno. O versículo 4 deste evangelho assim diz que uma mulher é colocada no meio, diante de Jesus no templo, porque foi surpreendida em adultério, flagrante. A lei de Moisés indica que ela deveria ser apedrejada, e este é o teste feito a Jesus. Se ele simplesmente dissesse que a mulher não deveria ser condenada, seria acusado de desrespeitar Moisés, o templo e o sábado. Ao mesmo tempo, se desse por descontado e ignorasse a sua falta, ele poderia, se acusasse, aliás, ele poderia ser considerado como alguém que não tem misericórdia e sensibilidade, portanto, desdizendo tudo aquilo que foi apresentado ao longo de sua vida.
Jesus é sábio e alcança esta mulher naquele lugar onde cada um de nós é chamado a perceber que a moral, que por princípio é necessária, porque nenhum de nós poderá viver sem ter uma consciência do certo e o errado, é também a substância da hipocrisia. Boa parte das vezes, esta é a grande tensão do que significa ser humano. De algum modo, quando nós estamos educando os nossos filhos, ou quando estamos dando algum conselho, aquilo que nós dizemos é sempre mais doce nos nossos lábios e mais pesado nos ombros de quem leva o fardo. Nós sempre sabemos como é que tem que criar os filhos, até que os capetas batizados sejam os nossos. Nós sempre temos uma consciência muito clara daquilo que precisa ser feito, até que sejamos nós a ser solicitados, naquele lugar onde a gente sabe mais do que deve e menos do que precisa. Nós dizemos para os nossos filhos que a gente não pode gastar muito tempo nas telas do celular, mas quando a gente assusta, estamos horas e horas perdidos e iludidos nas redes sociais, ao mesmo tempo que cada um de nós deve ter percebido, na família do nosso vizinho ou então na do nosso marido, que aquela pessoa que dizia ser defensora da moral, paladino dos bons costumes e que xingava a cunhada, pode ser, em algum momento, descoberta com outra esposa. Portanto, esta passagem do Evangelho nos dá esta consciência de que a moral, que é necessária e que é boa, pode ser um substrato, um caldo de cultura para as nossas hipocrisias, porque sempre quando nós estamos ensinando alguém sobre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, o bom e o mal, cada um de nós deve perceber-se não como uma identificação daquilo que está ensinando, mas como alguém que está à procura, como qualquer ser humano que vem a esse mundo, de ser bom. E este é o termômetro. Muitas vezes não entendido nestes tempos que são nossos, onde nós vamos de um extremo ao outro. Ou negligenciamos aquele lugar onde temos que indicar aquilo que é o certo e aquilo que é o errado, e aí nos tornamos mentirosos, né? Até os pais hoje são mentirosos, porque ninguém quer se comprometer ensinando sobre aquilo que é o caminho certo e aquilo que é o caminho errado. Ou então vamos para um outro extremo, que é de um radicalismo, de colocar nos outros pesos e fardos que nem a gente mesmo dá conta de carregar. O termômetro para a gente saber onde nós estamos, de fato, num compromisso com o bem, querendo salvar o outro que está no erro, ou apenas punindo neste outro as nossas próprias imperfeições com a nossa hipocrisia, é saber se nós consideramos que a falha do outro é um insulto pessoal para nós. Traduz isso de maneira muito concreta. Quando nós, por exemplo, olhamos uma mulher que não esteja bem vestida, ou quando olhamos um homem que transgrediu em algum comportamento, a lei será boa se a nossa preocupação for salvar esta pessoa, ajudando a perceber, por exemplo, que se o corpo vem antes, é muito mais difícil dedicar-se ao amor. Portanto, quando nós olhamos, por exemplo, para uma jovem e um jovem e lhe ensinamos, por exemplo, a ter a postura no vestir, o que nós temos que fazer-lhe entender é que, via de regra, se a paixão vem antes do afeto e da dedicação, quando a pessoa der a mordida, já não vai querer mais. Portanto, para que um relacionamento seja verdadeiro, é preciso primeiro encantar-se com a alma, para que depois a estética seja apenas uma espécie de corolário, ou seja, de coroamento de tudo aquilo que é a beleza interior. Porque se nós nos apaixonamos apenas pela estética, o amor desidrata e rapidamente vai embora quando nós alcançamos aquilo que nós queremos. Portanto, se a preocupação é salvar e preservar, faz sentido dar um conselho. Mas se aquilo que o outro está fazendo é sentido como um insulto pessoal, aí nós estamos diante da hipocrisia. Porque, via de regra, quando nós apontarmos a roupa inadequada de um homem ou de uma mulher, por detrás do nosso juízo pode ter uma vontade de querer morder, entende? E aí, cedo ou tarde, evidentemente, na família da vizinha, nós vamos ver que aquela pessoa que dizia que não se pode vestir assim, que é contra o pudor, que é contra as virtudes e contra os bons costumes,
é exposta naquele lugar humano, demasiadamente humano, de praticar em segredo, quando ninguém está vendo aquilo que acusa nos outros. E todos nós podemos, em algum momento, ser expostos neste lugar. Esta mulher é colocada no meio, frágil, contraditória, como todo ser humano que vem a este mundo. Cada um de nós tem suas carências, cada um de nós tem suas malícias, cada um de nós tem suas imperfeições. E, precisamente, neste lugar, ela é digna da misericórdia. Prestemos atenção nisso, porque vai na contramão da compreensão dos fariseus. Porque os fariseus e saduceus se imaginavam dignos de Deus à medida da sua pretensa perfeição, quando, na verdade, nenhum de nós merece o amor de Deus. Até mesmo porque todos nós que amamos alguém sabemos muito bem, todos nós que amamos alguém sabemos muito bem que, quando nós escolhemos amar uma pessoa, tudo está em jogo e temos que escolher amar apesar dela mesma. Porque o amor existe precisamente naquele lugar onde o outro não merecia, onde atravessa o nosso cálculo, onde desafia a nossa expectativa, e nós, por fidelidade a nós mesmos, escolhemos amá-lo. O amor não é porque o outro merece, porque a maior parte das vezes, aqueles que nós amamos e que nos custam, mereceriam outras coisas, e, por último, o nosso amor. O texto diz que Jesus se abaixa e escreve, e nenhum de nós será capaz de alcançar o significado profundo deste gesto, se bem que em Jeremias, no capítulo 17, versículo 13, se diz que escrever no pó significa esquecer. Porque quando nós escrevemos, por exemplo, na beira da praia, ou quando criança, desenhamos o chão, rapidamente vem o vento ou a água e leva. Portanto, pode ser uma leitura metafórica para dizer do Cristo, que não quer contar os pecados desta mulher surpreendida em adultério. Os fariseus, no entanto, insistem, sem, na verdade, serem capazes de fazer uma pergunta fundamental. Será que essa mulher adulterou sozinha? Onde está o homem com quem ela cometeu este pecado? Não é? Pode ser que, inclusive, estivesse no meio dos próprios fariseus, pronto a apedrejá-la. E a resposta de Jesus, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra, é um alerta a cada um de nós, porque todos temos nossas hipocrisias. Todos nós vivemos em adultério do amor de Deus, e o adultério também do amor próprio, porque quantas são as vezes em que nós nos vendemos por qualquer coisa, não é? Buscando fora, na aventura de algum momento, num prazer imediato, numa satisfação para nós, aquilo que a gente poderia encontrar dentro da nossa casa, da nossa família. E também todos nós vivemos em adultério do amor uns dos outros, não é? Quantas vezes mendigamos fora aquilo que poderíamos encontrar dentro. Nesta passagem, vemos o que o apóstolo Paulo dirá na carta aos Romanos. Eu morri para a lei. A lei, lembra o apóstolo na carta aos Romanos, é uma coisa boa e santa. Precisamos de lei, porque senão é uma anarquia. No entanto, diz o apóstolo Paulo, a lei tem defeito. O defeito da lei é que ela institui a culpa e provoca o desejo. Traduzindo numa linguagem de TikTok, o apóstolo Paulo diz assim, olha, antes de haver lei, não existia pecado. Ou seja, eu até não quero, mas quando é proibido, poderíamos dizer em linguagem de TikTok, aí eu tenho desejo, né? E atualizando esta passagem, esta perspectiva do apóstolo Paulo, temos que nos lembrar daquela música do Roberto Carlos, né? Onde ele diz que tudo que é bom na vida é imoral, ilegal ou engorda. Portanto, todos nós temos que perceber que a lei não será uma fonte de salvação. Não é que a lei seja ruim, ela é necessária, porque sem lei nós nos tornamos escravos dos nossos desejos. Mas é preciso perceber o que o mesmo apóstolo dirá em sua carta aos Romanos, que nós somos salvos pela graça. Morremos para a lei, para o pecado, para encontrarmos uma vida nova em Jesus Cristo. Portanto, a lei não pode ser o ponto de partida de uma vida espiritual. Porque se nós nos encontrarmos primeiro com a proibição e com a doutrina, teremos em nossa cabeça, em nossa mente, a imagem de Deus que é um tirano e que está pronto a nos punir.
O encontro tem que ser com a sua graça, com a sua misericórdia. Temos que nós nos escandalizar olhando para a cruz, vendo o preço com o qual nós nos prostituímos e nos vendemos. Porque quando nós vimos em Cristo que o amor foi capaz de ir às profundezas do que significa o pecado, a morte e a dor, por causa de nós enxergaremos não uma dívida, mas uma dádiva. Porque lembra o apóstolo Paulo, o peso que estava sobre os nossos ombros foi pago na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não é por nossos méritos, não é por nossa justiça, vai dizer o apóstolo Paulo, inclusive na segunda leitura de hoje, mas é pela graça de Deus que nós somos salvos. Portanto, não é uma questão de dívida, mas de dádiva. E aí, uma vez mais, olhando para o Evangelho, temos que nos recordar do que diz Nelson Rodrigues, um dos nossos ilustres brasileiros, que atravessava com os seus discursos e com as suas crônicas a nossa hipocrisia, onde ele dizia: é preciso pedir à adúltera que reze por nós. Porque esta mulher foi surpreendida em adultério e teve uma oportunidade de encontrar-se com a graça divina. Abandonada pela mentira social, paga, de alguma forma, com a purificação ao ser exposta. Mas e nós, em nossos pecados, em nossos adultérios? Portanto, em santa ironia, diz Nelson Rodrigues, é preciso pedir a ela que reze por nós, porque esta adúltera, ao fazer a experiência da misericórdia, vai e é chamada a não pecar mais. De alguma forma, irmãos e irmãs, se atualiza aqui nesta passagem o que Jesus vai dizer aos fariseus no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. E é um texto muito polêmico, para que nenhum de nós se escandalize. Jesus diz: as prostitutas nos precederão no reino dos céus. É uma fala forte, não é? Porque, em primeiro lugar, nas prostitutas há um amor sincero, não é? Porque elas deixam sempre muito claro qual que é o preço daquilo que estão oferecendo, quando nós, às vezes, até com a religião, somos hipócritas. E, em segundo lugar, porque as prostitutas deixavam-se encontrar pela graça divina. Portanto, junto com os ladrões e com os publicanos, abrem-se mais rapidamente ao amor de Deus do que os fariseus, os doutores e os homens santos daquele tempo. Porque elas encontram não a dívida, porque, abandonados aos nossos méritos, mereceríamos a condenação, mas a dádiva do amor de Deus. E terminamos, mais uma vez, com o apóstolo Paulo, quando ele diz: considero tudo lixo diante do fato de ganhar a Cristo e ser encontrado unido a Ele. O lixo de nossas paixões, o lixo também de nossa hipocrisia, de nos julgarmos credores de Deus. A grande riqueza, lembra o apóstolo Paulo, é ganharmos a Cristo, sermos encontrados unidos a Ele. Não que eu já seja perfeito. O apóstolo Paulo é alguém que experimenta muito bem o que é ser um cumpridor perfeito da lei e estar afastado da graça divina. Não, eu corro para alcançar aquele que já me alcançou, Jesus Cristo. Que nós, irmãos e irmãs, como esta adúltera, peçamos que ela no céu reze por nós, sejamos curados de nossas hipocrisias, não vivendo numa permissividade da lei e, ao mesmo tempo, não imaginando que será a lei a nos salvar, mas correndo para alcançar a Cristo, porque Ele já nos alcançou e pagou toda a dívida pesada sobre nós, indo e não pecando mais, com luxúria e também com soberba, que é a traça da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e